Bom, pessoal, para finalizar então a parte de moléculas orgânicas, a gente vai ver agora essa aula sobre os ácidos nucleicos, DNA e RNA. Então aqui a gente está vendo o esquema mostrando, né, a estrutura do DNA, né, está invertido o nome aí, né? O DNA está desse lado aqui, ó, e o RNA é esse aqui. Já dá para ver, por exemplo, que existe uma diferença entre os dois. O DNA é feito por duas fitas unidas, né, e torcidas, como a gente está vendo aqui, e o RNA é uma fita simples, né, como a gente está vendo aqui. Outra diferença que dá para perceber aqui já direto nessa imagem são as bases químicas que constituem o DNA e as bases químicas que constituem o RNA. Se vocês olharem aqui do lado, no DNA a gente tem a citosina, que a gente vai abreviar com C, a guanina, que a gente abrevia aqui com G, a adenina e a timina. Então, citosina, guanina, adenina e timina são as bases nitrogenadas do DNA. Já no RNA, nós temos aqui a citosina também, se repete, né, o C aqui, a guanina também repete, a adenina, porém a timina no RNA é substituída pela uracila, que é o Uzinho aqui, tudo bem? Então, outra diferença aí, no DNA apresenta a timina e no RNA a uracila, tudo bem? Vamos ver, então, falar um pouco mais sobre esses ácidos nucleicos aí. O DNA, então, ou o RNA, né, os ácidos nucleicos, assim como as outras moléculas orgânicas que a gente estudou até agora, elas são polímeros, né, ou seja, estruturas maiores, formadas por monômeros, que são as pecinhas menores. Quando a gente viu, por exemplo, os açúcares, os polímeros de açúcar, a gente chamava de polissacarídeos, né? E para formar polissacarídeos se agrupam muitos monossacarídeos, que seria um monômero, né? A unidade única. Por exemplo, uma molécula de glicose é um monossacarídeo. Quando a gente junta muitas moléculas, né, de glicose ou de outros açúcares, a gente vai formando açúcares maiores. Com as proteínas, por exemplo, a mesma coisa, né? A gente também tem aí proteínas grandes, né, que a gente chama de polipeptídeos, que são formadas pela junção de aminoácidos. Um aminoácido é uma unidade da proteína. Elas têm que se agrupar para formar proteínas maiores. Aqui nos ácidos nucleicos, a unidade, o monômero, né, a pecinha menor do DNA e do RNA é o nucleotídeo. Tá? E o nucleotídeo tem uma estrutura básica, que é essa aqui que vocês estão vendo. Tá? Esse aqui é o nucleotídeo de RNA. Todo nucleotídeo vai ter três partes, né? Ele é formado de três partes básicas. O grupo fosfato, né, que é um ácido fosfórico, tá aqui, ó, por isso que eles são chamados de ácidos, né, nucleicos, porque são encontrados no núcleo, né, o DNA principalmente, é encontrado no núcleo, e tem essa parte ácida aqui do grupo fosfato. Aqui é um açúcar, né, uma pentose, a gente já tinha visto lá na aula sobre os açúcares que eu passei para vocês, né? Aquelas aulas já a gente falou sobre os monossacarídeos, eu falei que eles eram classificados de acordo com o número de carbono, se vocês lembram, e aí tinha lá as trioses, as tetroses, as pentoses, que eram açúcares de 5 carbonos, né? As hexoses de 6 carbonos, que eram importantes porque geravam energia, né? As pentoses eu disse que eram importantes porque elas constituíam os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, e é justamente isso aqui, ó. Isso aqui é um açúcar do tipo pentose. Aqui eles têm, ó, não está representado aqui, né, mas fica implícito quando a gente está falando de química orgânica, a gente faz esses desenhos e nas curvinhas onde a gente não coloca o átomo, aqui no caso é um oxigênio, mas se a gente não coloca, significa que aqui tem um carbono, tá? Então aqui tem um carbono, outro carbono nessa curvinha, outro nessa, e ainda ligado nessa molécula, o último carbono está aqui, ó, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tá? Então, uma pentose, um açúcar de 5 carbonos, esse último carbono se liga aqui ao grupo fosfato, o carbono de número 5. Quando a gente está falando de carbono, a gente sempre faz assim, ó, carbono 5, linha, tá? Carbono 5, esse aqui é o 4, 3, 2 e 1. Nessa ordem sempre, tá? Guardem isso que vai ser importante, daqui a pouco a gente vai falar mais. E aqui ligado, né, no carbono 1 aqui, a gente tem a base nitrogenada, que é aquela que pode ter variações, né? Se for o DNA, as variações são adenina, timina, guanina e citosina.
e se for no RNA, adenina, uracila, guanina e citosina. Tá? É aqui essa estrutura aqui que é uma base nitrogenada, que a gente vai ver essas variações aí. Tá? A palavra nitrogenada, ela pode ser substituída pela palavra azotada, tá? Porque na química eles chamam o nitrogênio de azoto. Então, vocês podem ver aí, para já deixar vocês espertos para não ficarem confusos se aparecer essa palavra, a palavra azotada, ao invés de base nitrogenada, base azotada. É a mesma coisa, é essa estrutura aqui, que pode ser adenina, timina, guanina, citosina ou a uracila, no caso do RNA. Tá? Então esse é o nucleotídeo. Grupo fosfato, açúcar, pentose de 5 carbonos, e as bases. O açúcar ele pode variar também. No caso do DNA, o açúcar vai ser a desoxirribose, e no caso do RNA, o açúcar, o nome do açúcar é só ribose. Desoxirribose e ribose. Se vocês olharem a palavra desoxirribose, desoxi é por quê? Porque tira um oxigênio. Esse oxigênio aqui, ó, no açúcar do DNA, ele não está presente, esse oxigênio aqui. Ele está ausente na desoxirribose. Aqui, então, a gente sabe que é uma ribose, um açúcar do RNA, então esse nucleotídeo é o nucleotídeo de RNA. Tudo bem? Como eu falei aí para vocês, ó, aqui a gente tem então um ribonucleotídeo porque tem a ribose, né, um nucleotídeo de RNA, o grupo fosfato aqui, o açúcar e a base aqui está generalizada, né, pode ser qualquer uma daquelas 4 bases, adenina, uracila, guanina e citosina, e aqui o açúcar, percebam que tem um oxigênio, então é uma ribose, então ribonucleotídeo. E um desoxirribonucleotídeo é o nucleotídeo de DNA. Ó, grupo fosfato aqui, a base pode ser adenina, timina, guanina ou citosina, e aqui vocês percebem que esse açúcar é uma desoxirribose, porque não tem oxigênio aqui, ó. O resto é igual, se vocês compararem, vocês vão ver que o resto é igual, mas aqui tem um oxigênio a menos, por isso que a gente chama ela de desoxi, né? Porque perdeu um oxigênio em relação à outra. Beleza? Então, os nucleotídeos aí, a gente tem essas pequenas diferenças, também são importantes de vocês lembrarem a diferença entre os nucleotídeos de DNA e RNA, tá? Só recapitulando aí, ó, grupo fosfato é igual para os dois, né? O açúcar é diferente, um vai ter o açúcar que é chamado de ribose, né, que tem um oxigênio a mais aqui, e o outro, o açúcar, é a desoxirribose, que perde esse oxigênio, tá? E as bases também têm diferenças, aqui no RNA a gente vai ter 4 bases, a adenina, uracila, a guanina e a citosina, e aqui no DNA também 4 bases, porém a gente tem a adenina, a timina, a guanina e a citosina. A diferença está nessa daqui, né, na timina e na uracila, tudo bem? Então aqui mais uma vez a imagem lá do começo, né, mostrando as diferenças aí, ó, o DNA sempre uma fita dupla, né, e o RNA uma fita simples. Nem sempre, tá? Via de regra, o RNA é feito por uma fita simples, né, não dupla. Porém, existem, né, como sempre, exceções aí. Por exemplo, alguns vírus, como o vírus conhecido como vírus do mosaico do tabaco, que é um vírus que apresenta fita de RNA dupla, tá? Mas, na regra geral, o RNA é sempre uma fita simples, tá? Salvo essas exceções aí. As bases também diferentes, a gente está vendo aqui, né? Citosina, guanina, adenina e timina. Se tem adenina, você já sabe que é DNA, né? Opa, peraí. Aliás, não. Se tem timina, você já sabe que é DNA, né? Se tem uracila, você sabe que é RNA. A adenina é comum aos dois. Tudo bem? Então, timina, se apareceu timina na fita, você já sabe que é uma fita de DNA. Se apareceu uracila, você já sabe que é uma fita de RNA. Esse é o jeito mais fácil da gente identificar. Como a gente viu, então, né, esses ácidos nucleicos, eles são organizados na forma de fitas, né? Cada risquinho desse coloridinho aqui, ó, representa uma base, tá? Nitrogenada, adenina, guanina, vocês estão vendo as cores aqui, né? Só que aqui essa fita alaranjada que ela representa o resto da estrutura, né? O açúcar e o fosfato. Eles vão se ligar para formar uma sequência de bases, então uma fita, né? No caso do DNA, são 2 fitas que ficam juntas, aqui uma fita só. Mas como é que essa fita se forma, então? Como é que a sequência de nucleotídeos se forma? É assim, ó.
você tem aqui o nucleotídeo, percebe aqui que você tem o grupo fosfato, ó, com 3 fosfatos, né? O carbono 5, lembra que eu falei, ó, que a gente marca como 5', né? Aqui seria o carbono 4, nessa curvinha aqui, ó, e aqui o carbono 3, está marcado aqui. É muito importante que vocês prestem muita atenção ao carbono 5 e ao carbono 3, tá? Que está sempre nesse mesmo lugar, ó. O 5 está sempre aqui, fora, né? Ó, e o 3 está sempre aqui. Por quê? Porque a gente vai dizer que a fita de DNA ela sempre é construída num sentido 5', 3'. Sempre nesse sentido. Por quê? Aqui ele está falando da ligação que é 3', 5', mas é a ligação. Por quê? É sempre o carbono 5 vai se ligar ao carbono 3, ó, através do grupo fosfato. Tá? No carbono 5 está ligado ao grupo fosfato. Esse grupo fosfato desse nucleotídeo vai ligar no próximo, mas no carbono 3, não no carbono 5. Né? Então, é sempre assim. Ó. Quando um novo nucleotídeo for ser adicionado, então, você tem o nucleotídeo aqui em cima. Esse aqui é 1. O outro nucleotídeo está aqui embaixo. Ó. Ele vai se ligar, né, a esse aqui. E ele vai se ligar como? O grupo fosfato dele vai reagir com esse carbono 3 e vai grudar aqui. Ó. Então, ele gruda embaixo. Tá? Quando for grudar um outro para ir fazendo a fitinha de DNA, vai grudar aqui embaixo também. Ó. E onde que gruda? Ó? O grupo fosfato do carbono 5 desse gruda no carbono 3 desse nucleotídeo aqui. Ó. Então ele vai sempre acrescentando nucleotídeos do lado de baixo. Ou seja, essa fita quando ela está crescendo, se formando, ela está se formando no sentido ó, do carbono 5, se você olhar, para o carbono 3, sempre nessa posição aqui. Tá? Então é isso que quando vocês virem aí nas questões, nos textos que vocês estiverem lendo, que o sentido de... no sentido de produção, né, de replicação do DNA, é sempre o sentido 5', 3'. Tá? O que isso significa? Significa isso que a gente viu aqui agora. Sempre os nucleotídeos eles vão ser encaixados dessa forma. Sempre o nucleotídeo novo vai se encaixar no carbono 3 aqui do nucleotídeo de cima. Sempre fazendo ele crescer, então, nesse sentido. Né? E se você olhar a posição aqui, ó, sempre está o carbono 5 desse lado e o 3 desse. Ó. Aí vem outros 5 e 3, sempre seguindo esse sentido, então, 5', 3', na hora de crescer a fita. Nunca vai ter o acréscimo de um nucleotídeo aqui em cima. Ó. Ele não vai crescer para esse lado. Isso aqui não acontece, é sempre crescendo desse sentido aqui. Por isso, o sentido de crescimento do DNA é 5', 3'. Se você se perguntar, então, qual é o sentido da vida, o sentido da vida é 5', 3'. E aí, como eu falei, né, a gente tem, então, o DNA para se formar, ele tem que formar uma fita de nucleotídeos. Isso tanto no DNA quanto no RNA tem que formar a fita de nucleotídeos. Mas o DNA tem a peculiaridade de serem duas fitas que ficam juntas. Né? Então, ó, aqui nesse esquema a gente tem desse lado aqui, ó, vou separar aqui. Desse lado de cá a gente tem uma fita de DNA, né? E desse lado de cá, ó, uma outra fita de DNA. E as duas estão juntas, né? Eu vou falar já como é que elas se juntam. Antes disso, ó, reforçando o que a gente viu no slide anterior, né? Que é a ligação entre os nucleotídeos para formar uma fita. Então aqui tem uma fita, aqui tem uma fita. E onde está a ligação? Aqui, né? Com o grupo fosfato. Lembra lá, ó, carbono 5, né? Tá fora aqui o carbono 5. Aqui, então, está o carbono 4 e aqui o carbono 3. Ó. O carbono 3' está aqui. O carbono 3' liga com o grupo fosfato do outro nucleotídeo. Tá? Então, o outro nucleotídeo está aqui, ligou o grupo fosfato aqui. Aqui o carbono 5, 4, 3. Liga no grupo fosfato de baixo. Então, ele está crescendo ó, nesse sentido. Sentido 5', 3'. Tá? Essa ligação que acontece entre o grupo fosfato e o carbono é importante também. Tá? O nome dessa ligação é uma ligação muito importante. E ela é chamada de ligação fosfodiéster. Tudo bem? A ligação aí do grupo fosfato é uma ligação fosfodiéster. Acontece aqui. Ó. Então, a ligação que é feita para unir os nucleotídeos formando uma fita do DNA é a ligação fosfodiéster, que vai acontecer sempre entre o carbono 3
e o grupo fosfato do próximo nucleotídeo, fazendo essa fita crescer sempre, mais uma vez reforçando, porque é importante no sentido 5 linhas, 3 linhas, tá? Vocês vão ver também dizer que as fitas do DNA, né, uma fita dupla, e elas são antiparalelas. O que significa dizer que elas são antiparalelas? O DNA é constituído de uma fita dupla antiparalelas. Significa isso aqui, ó. Essa daqui, vocês estão vendo que ela está crescendo nesse sentido, né? O sentido de crescimento é esse, ó, carbono 5, carbono 3. Né? Ó, carbono 5, carbono 3, está nessa posição aqui. Se você olhar para essa, está ao contrário. Ó, se você presta atenção aqui, ó, você tem aqui o carbono 5 e aqui o carbono 3. Ó. Então aqui o sentido está para lá. Essa cresce naquele sentido e essa cresce nesse sentido. Então, por isso que a gente fala que são fitas antiparalelas, tá? O crescimento delas é oposto. Ó. A fita desse lado cresce num sentido e a fita desse lado cresce no sentido oposto. Tá? Então, sempre mantendo, tanto de um lado quanto do outro, o sentido 5 linhas, 3 linhas, só que ele está invertido aqui. Por isso que a gente chama então de fitas antiparalelas, porque elas são invertidas. Então tá, tem uma fita desse lado, uma fita desse lado. Como é que elas ficam juntas? Né? O que faz elas ficarem juntas? Para formar uma fita, a gente já viu que o que faz os nucleotídeos se unirem para formar essa fita é a ligação fosfodiéster. Agora, o que faz essas duas fitas ficarem juntas? É isso aqui, ó. As bases nitrogenadas, elas vão formar o que a gente chama de ponte de hidrogênio. Então, o que mantém as duas fitas juntas são as pontes de, vou ficar aqui embaixo que não vai caber ali, hidrogênio. Tudo bem? Essas pontes de hidrogênio acontecem entre as bases nitrogenadas, tá? E sempre de maneira muito específica, ó. A timina, ela vai formar pontes de hidrogênio com a adenina. A guanina vai formar pontes de hidrogênio com a citosina, sempre, ó. Adenina com timina, citosina com guanina, guanina com citosina. Nunca vai formar ponte de hidrogênio entre timina e guanina, tá? É sempre essa variedade aí, ó. T liga com A e C liga com G. Percebe que eu fiz aqui, ó, 2 risquinhos, né? No T com A, 2 risquinhos. E no C com G, 3 risquinhos. Esses risquinhos, eles representam a nossa ponte de hidrogênio, tá? Timina e adenina, aqui ficou faltando uma, né? Nessa primeira aqui, ó. Seria aqui. O desenho não ficou legal aqui, apagou. Timina e adenina sempre formam 2 pontes de hidrogênio. Guanina e citosina sempre formam 3 pontos de hidrogênio. Então, mesmo que não tivesse as letrinhas aqui, ó, daria para a gente identificar onde é timina, onde é adenina, onde é guanina e onde é citosina? Daria por conta do número de pontes de hidrogênio. Ó. A e T sempre formam 2, então a gente consegue identificar, né? E C e G sempre formam 3. Tá? É uma coisa importante de lembrar também. Adenina e timina formam 2 pontos de hidrogênio, guanina e citosina formam 3. Quando o DNA vai se ligar ao RNA, lembra que no RNA não tem a timina, né? Aí a adenina vai formar ponte de hidrogênio com a uracila para a formação do RNA. Então, mais uma vez aqui, ó, guanina, citosina, 3 pontes de hidrogênio. Adenina e timina, 2 pontes de hidrogênio. Mas o que é ponte de hidrogênio? Ponte de hidrogênio não é uma ligação química, tá? Não é uma ligação iônica, nem uma ligação covalente. A ponte de hidrogênio é uma aproximação magnética, que acontece por conta da diferença de carga entre os átomos. Então, se você olhar aqui, tem toda a estrutura química, né, ó, da guanina, né, com todos os átomos, e aqui nesse ponto você tem um átomo de oxigênio. O oxigênio ele tem uma carga negativa forte, né, e o hidrogênio tem uma carga positiva. Positivo e negativo tendem a se atrair. Então, eles não se ligam, mas eles se aproximam por conta de uma aproximação magnética, como a gente vê, por exemplo, nos ímãs, tá? Além do oxigênio, outro que também atrai o hidrogênio é o nitrogênio, que também tem uma carga negativa forte. Então, ó, positivo com negativo atrai, e aqui o oxigênio também, o hidrogênio é positivo e aqui é negativo. Então, formam-se essas pontes de atração, tá? Não é uma ligação, então não tem uma grande força de atração aqui, e é importante que não tenha, por quê?
Porque o DNA, ele vai ser, toda vez essas pontes, elas vão ter que ser abertas, separadas, para o DNA ser lido e transformado em RNA, para poder ser produzir, para o organismo produzir as proteínas. Tá? Então, por isso que aqui são pontes de hidrogênio que são fáceis de serem separadas. O DNA, constantemente, ele tem que ser aberto, separado as fitas, aí ele vai ser copiado na forma de RNA, para que esse RNA seja usado para a produção de proteínas. Tá? Então, por isso que aqui a gente tem essas pontes de hidrogênio que são fáceis de se romper. Tá? Então, ó, mais uma vez, hidrogênio com oxigênio, né? Positivo e negativo, aqui negativo e positivo, então é isso que vai formar aí as pontes de hidrogênio. Para fechar então aqui, a gente vai fazer só essa tabela de final de comparação, né, entre o DNA e o RNA, que é muito importante a gente entender bem essa diferença entre esses dois ácidos nucleicos, tá? Primeira coisa, em relação ao açúcar, né, que os dois têm um açúcar do tipo pentose, ou seja, açúcar com 5 carbonos. Entretanto, o DNA ele vai apresentar, como a gente falou lá, desoxirribose, um açúcar que tem um oxigêniozinho a menos, né? E o RNA tem a ribose. Os dois são pentoses, né, são açúcares de 5 carbono, mas esse tem um oxigênio a menos e esse aqui um oxigênio a mais que ela. Tá? Então são açúcares diferentes. Desoxirribose é o que deu nome, inclusive, ao DNA, né? A sigla DNA significa ácido desoxirribonucleico, tá? Por conta desse açúcar. E RNA, ácido ribonucleico, né? Por conta do açúcar aqui também. As bases, né? Bases púricas no DNA são adenina e guanina. E as bases púricas no RNA, adenina e guanina também se repetem, são iguais nesse caso, né? Mas as bases pirimídicas, a gente divide então as bases impúricas e pirimídicas, tá? Bases púricas são adenina e guanina, e as bases pirimídicas existem a citosina, a timina e a uracila, tá? Aqui as bases pirimídicas vão ser diferentes no DNA e no RNA, né? No caso da timina, então eles vão ter a citosina e a timina no DNA, e a citosina e a uracila no RNA, como a gente já tinha visto também. Em relação à estrutura da molécula, o DNA tem duas fitas, né, duas cadeias helicoidais, né, aquele formatinho trançadinho que a gente viu, torcidinho. Tá? O DNA sempre vai ser assim. E o RNA, em geral, uma única fita. Então, ó, vai ser uma fitinha só. Aqui eu represento as bases. Sempre que eu tiver uma representação de DNA ou RNA, esses risquinhos representam a sequência de bases específicas, adenina, uracila, guanina, tá? Então, uma cadeia só no caso do RNA aqui. E no caso do DNA, cadeia dupla. E lembra que são antiparalelas, né? A enzima hidrolítica desoxirribonuclease, né, ou DNase, e a ribonuclease, RNase. Enzima hidrolítica é aquela enzima que vai digerir, vai romper essas moléculas. Quando você come algum alimento, por exemplo, né, você come um vegetal ou partes de um animal, né, carne, aí, é óbvio que nas células vai ter DNA. E esse DNA vai ser quebrado também, vai ser rompido no processo da digestão, assim como as proteínas, os açúcares, a gordura, você também digere o DNA, né? Ele vai ser rompido e você vai absorver os nucleotídeos, tá? E quem que vai quebrar o DNA é essa enzima aqui, ó, a DNase, tá? E quem vai quebrar o RNA é a RNase. Na replicação, né, aliás, a origem do DNA vem pelo processo que a gente chama de replicação, uma replicação que a gente chama de semiconservativa, mais para frente a gente vai ver isso. E o RNA ele é produzido num processo de transcrição, que é a partir do DNA, né, a transcrição do DNA se transcreve na forma de RNA. O DNA se replica, então um DNA dá origem a outro, uma molécula de DNA dá origem a outra. Já o RNA, ele não vem de outro RNA, ele vem do DNA, então o processo é de transcrição. A enzima, né, que sintetiza, no caso do DNA, é a DNA polimerase, que vai formar uma molécula de DNA, vai criar uma molécula de DNA,
E a que sintetiza o RNA é a RNA polimerase, né, que vai usar como base o DNA, como eu falei, né, vai passar lá no DNA e a partir da sequência do DNA vai criar uma molécula de RNA, a RNA polimerase. Em relação à função, o DNA ele tem função de guardar a informação genética. Então o DNA ele só fica lá guardadinho, geralmente, né, quando fala de célula eucarionte dentro do núcleo, né, ou em mitocôndrias, ou no cloroplasto também pode ter, mas em geral dentro do núcleo fica guardando as informações que vão sendo utilizadas, copiadas, né, para serem utilizadas na forma de RNA. Né? O RNA é que vai fazer a síntese das proteínas. Tá? Então o DNA guarda a informação e o RNA utiliza essa informação para produzir proteínas aí. Tá? Então em relação à função eles também têm funções diferentes, mas ambas muito importantes. Beleza? Então, por enquanto é isso, gente. A gente já sabe aí o básico sobre os ácidos nucleicos e a gente volta a se falar depois. Beleza? Falou!